Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Lucas de Jesus Andrade, eu sou do 9º ano, e agora eu vou falar sobre a Revolta dos Palmares, do ano de 1694. E essa parte da história faz parte da nossa linha do tempo, em homenagem à consciência negra. Bom, a Revolta dos Palmares aconteceu na ainda capitania hereditária de Pernambuco, que a gente tem que lembrar que nessa época o Brasil ele ainda era dividido em capitanias hereditárias e o Quilombo dos Palmares se localizava na capitania de Pernambuco, que é onde fica atualmente o estado de Alagoas, certo? Que fica lá no Nordeste. Bom, e a Revolta dos Palmares foram as tentativas da coroa portuguesa, que ainda estava no Brasil, de acabar com essa sociedade rebelde que recebeu esse nome da coroa portuguesa, de acabar com essa sociedade que era contra o sistema escravista, era contra a comercialização de escravos, e eles também ajudavam os escravos, resgatando eles dos engenhos, de outros lugares que eles trabalhavam, para eles simplesmente terem uma vida livre, certo? E aí foram todas essas revoltas entre os portugueses e os escravos. Então eu trouxe uma imagem aqui que mostra os donos dos engenhos e os portugueses lutando contra os integrantes, alguns dos integrantes do Quilombo dos Palmares. Bom, o Quilombo dos Palmares foi fundado em 1612 com a intenção mesmo de ser um refúgio para todos os negros, que na maioria das vezes vinham de outros países para serem escravizados aqui, e seria como se fosse um refúgio para os negros, certo? Então, quando esses negros chegavam aqui no Brasil de outros países, na maioria das vezes, ou até negros aqui do Brasil mesmo, quando eles eram escravizados nos engenhos, eles davam fuga, de alguma forma, e iam para o Quilombo. E aí ficariam lá como se fosse uma casa de refúgio para eles serem livres, para eles não terem que trabalhar. E aí a vida no Quilombo era muito organizada, e isso era como se fosse um exemplo para a coroa portuguesa, que não conseguia dominar um Brasil inteiro. E já o Quilombo era bem organizado, cada um tinha uma coisa para fazer, todo mundo se respeitava, e era uma coisa muito boa. E o Quilombo já chegou a ter, no auge deles, no meio de 1600, 1650, chegaram a ter mais de 20 mil habitantes. E isso é um número muito grande para apenas um engenho. E aí, porque eles tinham várias formas de soltar os negros, eles assaltavam os engenhos, enquanto eles assaltavam, os negros saíam do local. E por isso que eles conseguiram mais e mais gente. E aí, aqui na imagem, a gente tem uma foto que mostra como foi o Quilombo dos Palmares, né? Na verdade, uma pintura, que a gente mostra os negros felizes, com árvores, com plantas. Era como se fosse um refúgio para eles. Bom, então houve o auge do Quilombo, que aconteceu durante uma boa parte do século XVII, começando em 1612, com a primeira expedição do Quilombo, até 1695, com a última expedição do Quilombo e com a morte do Zumbi dos Palmares, que era uma das imagens mais famosas do Quilombo. Bom, nesse século eles tiveram muitas coisas boas, então eles conseguiram fazer várias expedições, eles conseguiram salvar muitos escravos, mas também eles tiveram que lidar com muitos ataques ao Quilombo. Então, entre 1644 e 1645, a Companhia das Índias, que era muito famosa na época, ordenou ataques à região do Quilombo dos Palmares. Por quê? Porque como o Quilombo dos Palmares libertava muitos negros dos engenhos, isso mexia e abaixava a produção de açúcar, por exemplo. Isso, obviamente, iria desfavorecer tanto a Companhia das Índias quanto a coroa portuguesa, e por isso eles ordenaram esses ataques. Só que, felizmente, os ataques foram mal sucedidos e abriu espaço para que o Quilombo evoluísse mais ainda, tanto que, como eu já disse, teve uma época em que ele chegou a ter mais de 20 mil habitantes. E aí, em 1678, foi feito um acordo de paz entre os portugueses e os integrantes do Quilombo dos Palmares, que o acordo consistia em que todos os escravos que fugissem dos engenhos deveriam voltar imediatamente a esses lugares e continuar trabalhando, como eles sempre trabalhavam. E aí, ninguém do Quilombo dos Palmares, todos os integrantes, odiaram esse acordo. E todos esperavam que o ainda líder, Ganga Zumba, também não iria gostar disso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o contrário. O Ganga Zumba aceitou esse projeto, esse acordo. E aí, ele se opôs ao Zumbi e a Dandara, que eram como se fossem duas figuras também muito importantes do Quilombo. O Zumbi dos Palmares era uma figura muito importante,
e a Dandara, né, era uma figura feminina para toda a população. Eles se opuseram a ele e um dia o Ganga morreu envenenado e o Zumbi dos Palmares, que era como se fosse um braço direito dele, assumiu o poder e obviamente não aceitou esse acordo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os Zumbi dos Palmares e o fim da Revolta dos Palmares, que acabou também com todas as guerras que haviam acontecido. Bom, depois que o Ganga Zuban morreu envenenado, os Zumbi dos Palmares assumiu o poder e a guerra teve um fim trágico. Primeiramente, a capital do Quilombo, que se chamava Cerca Real do Macaco, então sim, o Quilombo funcionava como se fosse uma cidade. Tinha um lugar específico, tinha uma capital, e no caso da capital, Cerca Real do Macaco, foi totalmente destruída por vários donos de engenhos portugueses, e a Dandara, como eu já tinha dito, a importantíssima figura feminina para o Quilombo, se matou. E aí, basicamente, o Quilombo acabou. E ele só foi acabar de fato quando o Zumbi dos Palmares morreu, em 20 de novembro de 1695, e aí sim o Quilombo acabou e ninguém mais cuidava dele. E aí, depois de 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro de 1995, foi estabelecida essa data para o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. E o Zumbi dos Palmares representou um símbolo para a luta negra e da resistência contra todas essas pessoas, desde o passado até hoje. E aí os personagens não foram apenas vítimas passivas, mas foram agentes da história contra o combate, contra a luta a favor da luta pela liberdade.